Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus, por sinal, digam glória a Deus. Esse é o dia que nos fez o Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Queridos de Deus, eu quero tributar aos céus toda a minha gratidão pelo privilégio, pela oportunidade de nesta manhã estar servindo junto dos queridos irmãos aqui na AD Belém, no nosso tão querido Belenzinho, e juntos tendo a graça de adorarmos aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo o louvor. Quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta casa, como também do nosso tão querido Brasil e igrejas ao redor do mundo, muito digno pastor José Wellington, pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa querida convenção. Que alegria, que honra poder estar aqui servindo a essa casa diante de tantos obreiros, pastores, líderes, mestres. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Vamos a um texto da palavra de Deus que está em Êxodo capítulo de número 3, por favor. Êxodo capítulo de número 3. Eu gostaria de ler alguns versículos para a nossa breve meditação. Pastor José Wellington, eu vim essa manhã com uma missão muito especial. Antes de nascer, meu pai, que aqui está, o pastor Roberto, já trabalhava lá em Vicente Carvalho, na CGADB. Inclusive, sábado, dia 1º, eu completei 30 anos de idade. Então, são mais de 30 anos que Painho está servindo a CGADB, serviu muito a irmã Wanda, e a minha missão aqui hoje é agradecer. Durante 30 anos, o Senhor colocou pão na mesa da minha casa. E hoje eu venho na casa do pão para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez pela minha família. Eu sou fruto das sementes que o Senhor lançou na minha casa. Muito obrigado, muito obrigado. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. Está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E você diz amém. Podemos assentar. Queridos de Deus, estamos diante de um dos
ou porque senão a maior autoridade do Antigo Testamento. Sem dúvidas, Moisés está na galeria dos homens que Deus levantou para revolucionar a história. A história da humanidade nunca mais foi a mesma depois da existência desse grande líder, um dos grandes profetas de toda a história, o maior legislador da história da humanidade, o libertador dos filhos de Israel, o homem que tinha tanta intimidade com Deus, que com ele Deus falava face a face. A vida de Moisés, que durou 120 anos, é dividida em 3 períodos. E cada período da vida de Moisés durou 40 anos. O primeiro período desde o seu nascimento, quando ele é colocado nas águas do Nilo, tirado das águas, se tornando filho da filha de Faraó, formado em toda a ciência, em toda a língua, em toda a cultura do Egito, se tornando o príncipe daquele povo. Até o dia em que ele mata um egípcio e o enterra na areia. Quando o homicídio de Moisés é revelado, ele parte do Egito, dando início ao segundo período de sua vida, que também durou 40 anos. É um período longo de anonimato no deserto. Ele vai para as terras de Midian e ali ele constitui família, ele casa-se e ele passa a apacentar as ovelhas, o rebanho de seu sogro, até o dia em que ele chega no monte de Deus, no Horebe. E é a partir do Horebe que se inicia o último e o mais poderoso período de sua história. Quando ele recebe de Deus a chamada para o ministério, e o mesmo tira o povo do Egito, conduzindo esse povo no deserto em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E eu já preciso dizer para alguém que o último período da vida de Moisés, que é o período que ele conheceu e andou com Deus, foi o melhor período de toda a sua vida. Durante 80 anos, Moisés viveu sem conhecer a Deus. Porém, os 80 anos fora do alcance e da presença de Deus não se compara com os 40 anos que ele caminhou com Deus. Isso é lindo, porque a história ministerial de Moisés começa justamente no texto que lemos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Isso aqui é interessante, observe comigo o texto. O texto diz que ele levou o rebanho atrás do deserto, e eu gosto dessa expressão, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Observe que não é Deus quem vai atrás de Moisés. É Moisés quem veio aonde Deus estava. Eu tenho falado para essa nova geração e eu recebo muitas mensagens. Pessoas que se perguntam: pastor, como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Para saber qual é o meu chamado? Para saber qual é o meu propósito? E lendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo. Não sou eu quem descubro o meu chamado, é o meu chamado que me encontra.
Moisés veio a Horebe. O texto diz que o monte é de Deus, porque Moisés é alguém que não tinha absolutamente nada. Ele sai fugitivo do governo do Egito. Ele está em uma terra onde ninguém o conhecia. Ele está morando de favor na casa de seu sogro. As ovelhas que ele pastoreava não eram dele, nem o lugar que ele estava pertencia a ele, porque o monte era de Deus. Mas quando ele chegou no Horebe, quando ele chegou no monte de Deus, Moisés vai vivenciar uma das maiores experiências de toda a sua história. O texto diz que Deus se manifestou a ele, versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor a Moisés. E eu acho isso interessante, porque quando Deus aparece a Moisés, e biblicamente falando, Deus, quando quer se manifestar, Deus, quando quer se revelar, ao longo da Bíblia Sagrada você encontra Deus se manifestando de diversas maneiras. Mas a forma como Deus se revela, a forma como Deus se manifesta a Moisés, chama a nossa atenção. E como é que Deus se revela, pastor? O texto diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Isso aqui é uma manifestação de Deus, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E agora observe o texto. O texto diz que a sarça pegava fogo. A sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Eu não quero entrar no mérito da questão do fato da sarça acender, devido ser comum naquela região, arbusto seco no deserto, ser acendido, ser incendiado pela combustão natural do seu estado e de sua geografia. Mas o que chama a atenção de Moisés, redobre a atenção, não é o fato do arbusto acender. O que chama a atenção de Moisés não é o fato da sarça pegar fogo, porque no deserto, arbusto seco, é normal acender. O que faz Moisés passar mais uma vez, e passar outra vez e parar, é que a sarça está pegando fogo, mas ela não se desfaz. Ela está pegando fogo, mas ela não se consome. Ela está pegando fogo, mas ela não é consumida, destruída, danificada pelo poder do fogo. Quando Moisés percebe que a sarça pega fogo e não se destrói, ele é atraído pelaquela grande visão. E eu preciso abrir um parêntese nesta manhã e liberar uma palavra para alguém que veio nesta reunião de obreiro, e você vai sair daqui para viver um tempo de 2025 produtivo no reino de Deus e no ministério a qual o Senhor lhe confiou. E qual é a palavra, pastor? Quando Moisés é atraído pela sarça que pega fogo e não se destrói, é aí que Deus fala por intermédio de sua palavra. Quando Deus viu que Moisés se virava para ver, iria se achegar, Deus o chama pelo seu nome e diz: Moisés, Moisés. Pastor, e por que Moisés é atraído por esta visão? E o que faz essa sarça pegar fogo e
não ser destruída. Versículo de número 2. Uma chama, uma chama, uma chama de dentro ou do meio da sarça. E observe o texto: a sarça está acesa, a sarça está pegando fogo, mas por causa de uma chama. Não é o fogo inteiro, é uma chama. Pastor, por que não o fogo inteiro? Porque existem pessoas que pensam que o segredo está no fogaréu. Mas o segredo da revelação de Deus no Horebe não é o fogo que queima, é a sarça que não se consome. E por que a sarça não é destruída? Por causa de uma chama. E aonde é que essa chama está? No meio. E foi cantado aqui, no meio da sarça. E essa sarça está pegando fogo, mas por causa dessa chama, que é a manifestação de Deus, a sarça não se destrói. Pastor, por quê? Porque o segredo do reino de Deus não está o quanto nós acendemos, o quanto nós pegamos fogo. E foi falado aqui antes de mim, estamos em uma geração, principalmente nessa era digital, onde as pessoas estão preocupadas em performar. O segredo de algumas pessoas, a ânsia de algumas pessoas é a auto-performance. Existem pessoas que querem usufruir do santo ministério para apresentar uma alta performance. E na chamada ministerial de Moisés, Deus está nos ensinando que o segredo não é o fogo que queima. O segredo é a chama que está dentro da sarça. E não é o quanto você brilha, não é o quanto você aparece, não é o quanto a sua gravata ou terno é bonito, não é o quanto o seu nome está estampado na mídia. O que revela que há uma chama de Deus em você não é o quanto você aparece, é o quanto você resiste. Não é o quanto você aparece, é o quanto você suporta. Não é o quanto você brilha, porque tem crente, eu sou pentecostal, tem crente que pega fogo, tem crente que marcha, tem crente que pula e sapateia, e eu sou deles. Mas o maior segredo da chama pentecostal que está na nossa igreja e nesse Brasil há mais de 100 anos, não é o quanto nós pegamos fogo, é o quanto nós suportamos. Vem a luta e você suporta, vem o fogo e você suporta. Ou você acha que o diabo não estava doido para te destruir? Alguém até apostou, não vai durar muito tempo no ministério. Alguém apostou fichas que você já estaria desviado, a obra já teria acabado, você sairia daquele lugar, teu ministério era só um momento, você era fogo de palha. Mas o céu te trouxe nesta manhã de reunião para te dizer: a raiva dos teus adversários é que o fogo está queimando, mas você continua de pé. O fogo está queimando, mas você continua crente. O fogo continua queimando, mas você resiste, mas você suporta. Vem o fogo da calúnia e você está de pé. Vem o fogo das traições e você está de pé. Vem o fogo do ataque maligno e você está de pé. Alguém falou da sua vida, mas você continua de pé. Não é quanto fogo queima, é o quanto você suporta, é o quanto você resiste. Uma chama. O segredo não está na minha aparência, o segredo está naquilo que eu carrego. O segredo não está no dinheiro na conta, no carro que você anda, ou nas redes sociais, diante de uma era digital que vive inclinada por essa era digital, por essa atualização de sistema. Deus te trouxe nesta manhã de reunião para te dizer: o que te mantém de pé é esse fogo, mas essa chama. E essa chama alguém não vê, mas está aqui dentro, está no meio. E essa chama que está aqui dentro te faz permanecer, te faz suportar, te faz resistir. Resistir.
existe e não tem como falar de resistência se não falarmos de batalha espiritual. Então me permita, quando Moisés viu que a sarça pega fogo e não se destrói, pega fogo e não se consome, Moisés entendeu que o que estava dentro da sarça, o que estava no meio daquele fogo, era uma chama de Deus, que fazia com que a estrutura daquele arbusto não fosse consumido. E eu vou para a Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, eu preciso falar de batalha espiritual. Paulo diz à igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Aqui está o segredo, aqui está a revelação que Moisés viu de Deus no monte Horebe, a chama que queima e a sarça não se consome. Agora pega a palavra, o que Paulo está escrevendo aos Efésios vai corroborar com a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele também falando de batalha espiritual. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti, olha a resistência aí, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Tiago diz sujeitai-vos, pois, a Deus, ele está dizendo obedecer a sua palavra, se submeter à sua vontade, viver na dependência de Deus. E o que mais? Resistir ao diabo. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, me revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. E não tem como falar de Deus e de sua força se não lembrar de seu agente. E quem é o agente de Deus na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que também na Bíblia é representado pelo fogo. É essa chama que está dentro da sarça, e o fogaréu está aceso, e alguém diz vai apagar. O fogaréu está aceso, e alguém diz vai destruir. O fogaréu está aceso, e alguém diz vai se desfazer. O fogaréu está aceso, e alguém disse daqui a pouco para. Mas o céu te trouxe nesta manhã para te dizer: essa chama que está em você não tem capeta, não tem demônio, não tem sistema, não tem governo. Você vai permanecer. Aleluia, aleluia. Quando eu falo de batalha espiritual, redobre a atenção. Quando eu falo de batalha espiritual, você precisa entender que a nossa guerra não está no mundo físico. É por isso que o apóstolo Paulo continua, ele adverte dizendo: porque não devemos lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sua luta não é contra quem não gosta de você. Sua luta não é contra o obreiro que passou por você e nem te cumprimentou com a paz do Senhor. A sua luta não é contra quem se opõe contra o seu ministério. Eu já citei aqui algumas vezes, estamos em uma era digital. A internet está infestada de haters. Haters são odiadores. São pessoas que não concordam com ninguém, que não acreditam em ninguém, que vivem em função de defamar, de destruir, de se levantar contra quem Deus levantou. São pessoas que estão em redes sociais tentando fazer chocarrice, desacreditar dos mistérios de Deus. Aquilo que nós aprendemos ao longo desses anos de Pentecoste no Brasil. Você hoje encontra em uma era digital pessoas debochando de línguas estranhas, profecias, revelações, fazendo meme
de homens e mulheres que dedicaram uma vida inteira na obra de Deus. E eu preciso te dizer que a nossa guerra não é contra essa gente. A nossa guerra é contra quem usa essas pessoas. Pastor, e qual é a nossa guerra? A nossa guerra não é física. É por isso que Paulo diz que as armas da nossa milícia são armas espirituais. E não tem como nos reunirmos em uma manhã como essa, diante de obreiros, líderes, pastores, mestres, pregadores, e estou aqui cercado de grandes de Deus, se não falarmos de batalha espiritual. Pastor, por quê? Porque a nossa guerra não é de placa denominacional. A nossa guerra é contra um sistema organizado que trabalha para matar você, destruir você, neutralizar o propósito de Deus na sua vida. E eu preciso chamar a sua atenção. Pastor, por quê? Porque o diabo é assim. Se ele não destruir você, ele vai tentar tocar na vida de quem está com você. Eu vou para a Bíblia. Lucas capítulo 4, olha que texto interessante. Lucas capítulo 4, versículo 13. Olha o que o evangelista escreve. E tendo o diabo acabado toda a tentação, se ausentou dele por um tempo. Pega a palavra, pega a palavra. Jesus acabou de vencer o diabo no deserto. Repreendeu a Satanás e mandou ele embora. Aí o evangelista diz: e tendo o diabo acabado toda a tentação, se ausentou dele por um tempo. Estou falando de batalha espiritual. Se de Jesus, não é do pastor Renan, não é dos príncipes de Deus que aqui estão. Se de Jesus ele se ausentou por um tempo, você acha que ele vai dar trégua para você? Eu vou para a Bíblia. Pastor, de Jesus ele só se ausentou por um tempo? Sim. Quando o diabo percebeu, pastor José Wellington, que não ia conseguir nada com Jesus, porque ele é a própria chama que arde dentro de nós, e essa chama não deixa o fogo desse mundo te destruir. Aleluia. Quando o diabo percebeu, com Jesus eu não posso, ele foi tentar na vida de quem estava com Jesus. Porque o diabo é covarde. Porque a gente tem escola. Obreiro de Deus tem costa larga, aguenta pancada, aguenta pedrada. Agora, toca nos meus filhos. Lá em casa eu tenho um casalzinho, 6 anos a missionária Nicole, 3 anos o Nicolas. Toca nos meus filhos, vai tocar em mim. Toca em quem eu amo, vai tocar em mim. Bater em mim, eu tenho costa. Agora, o diabo ele é covarde. É por isso que nós precisamos blindar a nossa casa, nossos filhos, nossa família, porque o diabo ele é covarde. Eu vou provar. Quando o diabo viu que com Jesus ele não ia conseguir, ele foi tentar em quem estava com Jesus. O primeiro que ele usou, Pedro. Ah, lá vai. Eu vou para a Bíblia, Mateus 16. Jesus, e isso aqui é lindo, porque Jesus acabou de dizer: Pedro, foi meu Pai celestial que testificou em você, que falou na sua boca quem eu sou. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa rocha, eu, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Só para ouvir um glória aqui dos pentecostais. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Quando Jesus disse que as portas do inferno, é porque tem gente que pega isso aqui e acha que quem está atacando aqui é o inferno. Negativo. Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão, porta é instrumento de defesa. Quem está atacando aqui não é o diabo, quem está atacando aqui é a igreja, porque a igreja vai meter o pé na porta de Satanás e vai dizer: na minha casa, na minha família, nessa cidade, nesse país, quem manda é Jesus de Nazaré. Quem tem glória para dar aqui essa noite? Pega a palavra, pega a palavra. Quem acabou de usar Pedro foi Deus.
Eu só acredito que está escrito. Aí Jesus começou a falar sobre a necessidade do seu sacrifício. Ele tinha que morrer, ele tinha que ser entregue. Mas Jesus também falou sobre a sua ressurreição. Porque Jesus não só fala da sua dor, Jesus não só fala do seu sacrifício, ele fala do sacrifício, mas fala do propósito. Quando Jesus termina de falar, está no texto, Mateus capítulo 16, ali para o versículo de número 21, 22 e 23. Quando Pedro ouviu Jesus falar que ia sofrer, Pedro fez igual alguns crentes de hoje. Chamou Jesus no canto, tirou do meio dos 11 e disse assim: o que foi que o Senhor falou sobre morrer? Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar isso acontecer. Senhor, tenha dó de ti mesmo. Tenha dó de ti mesmo. É igual alguns crentes de hoje, que o pastor fala, aí vem alguém e diz: o que foi que o pastor falou? Isso. Não, você não precisa disso. O que foi que o profeta disse? Isso. Não, você não precisa disso. Aí quando Pedro colocou a mão no ombro de Jesus e disse: tenha dó de ti, está no texto. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não me servirás como pedra de tropeço. Jesus acabou de repreender o diabo falando na boca de Pedro, e eu vou provar que foi Jesus que repreendeu. Lucas capítulo 22, olha o que está escrito. Lucas capítulo 22, versículo 31 e o versículo 32. Olha o que está escrito lá, para você entender o contexto. Começou uma discussão: quem aqui é o maior? Quem é maior? Eles estão discutindo quem é o maior. Jesus diz: calma aí, vem cá. Primeiro que no reino de Deus a preocupação não é quem é maior. Porque no reino de Deus, quem quer ser maior, se faça menor. No reino de Deus, quem quer governar, tem que servir. Porque Jesus está na mesa. Eu gosto da Bíblia porque mesa é lugar de descobrimento. Jesus está na mesa e diz assim: quem é maior aqui na mesa? Aí Jesus diz: é o Senhor. Jesus diz: então, se eu sou o maior, faça como eu sou o menor, eu sou o que serve. Aí quando Jesus percebeu que o propósito dos discípulos estava na vaidade de cadeira e não no propósito do reino, Jesus disse: Simão, Simão. Jesus disse quem? Simão, Pedro. Jesus chama a atenção de Pedro. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, os 11 olham para a mesa, olham para Jesus, porque eles sabiam: se Jesus chamou Pedro, ou Jesus vai dar uma escovada nele, porque Pedro era muito impulsivo. Toda hora Jesus tinha que vir dar um corte, tinha que fazer alguma coisa. Aí quando Jesus disse: Simão, Simão, os 12 olharam. Aí Jesus disse: o diabo, lê aí, vos pediu, ele está falando para os 12, vos pediu para cirandar. Cirandar aqui é peneirar igual trigo. Aí olha o versículo 32. Aí Jesus vira para Pedro e diz: mas eu roguei ao Pai por ti. Pastor José Wellington, se Jesus está falando para os 12, por que Jesus disse para Pedro: mas eu roguei por ti? Porque Jesus está dizendo: Pedro, baixa a bola, porque se eu permitisse o diabo cirandar, o primeiro que ia ser lançado fora era você. Porque o diabo é assim. Se ele não conseguir destruir você, ele vai tentar tocar em quem está com você. Eu vou para a Bíblia. Quando Jesus repreendeu, porque o texto diz que Jesus repreendeu, Jesus não deixou o diabo cirandar na vida de Pedro. Quando Jesus repreendeu o diabo da vida de Pedro, tem crente que é igual a Pedro. Ora é Deus que usa, ora é o diabo que fala na boca. Aí o diabo percebeu: não dá com Jesus, não dá com Pedro, porque Jesus não deixa. Sabem quem foi que ele entrou? O texto diz: ele entrou em Judas. João capítulo 13, vamos para a Bíblia. João capítulo 13, versículo 27. Só para você entender o contexto. Jesus acabou de revelar a traição, mas Jesus não revela o traidor. Jesus disse: não falo de todos, mas eu sei quem escolhi. Mas para que se cumpra as escrituras, um que come pão comigo na mesa levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está falando da traição, mas Jesus não expõe o traidor. Aí Pedro olha para João, que era íntimo, e diz: pergunta para ele quem é. Quando
Pedro pede para João perguntar. João desce a cabeça no ombro de Jesus e: mestre, qual de nós é o traidor? Aí Jesus, ele diz para João: aquele que eu der o bocado molhado, esse é o traidor. Irmãos, isso aqui é extraordinário, porque Jesus discretamente, Jesus molha o bocado e entrega na mão de Judas. Pastor, discretamente? Sim, é só tu ler o texto, versículo 28 e 29. Quando Judas sai da mesa, os discípulos estão pensando: ele está indo comprar alguma coisa porque é Páscoa, ou ele está indo abençoar os pobres por causa da ocasião. Ninguém na mesa percebeu que quando estava saindo já era o diabo. Por quê, pastor? Porque Jesus não expôs o traidor. Ele expõe a traição, mas ele não expõe o traidor, porque esse evangelho de exposição não é evangelho de Cristo. Essa galera aí que fica em rede social tentando destruir quem Deus levantou, falando de ministério, de igreja, falando de doutrina, falando disso, falando daquilo outro. Essa galera que vive em função de expor quem Deus levantou. Ei, isso aí não é evangelho de Cristo, sai fora. Jesus não expôs. Imagina se Jesus dissesse na mesa: o traidor está aqui, ó, é Judas. Pedro, por voz de prisão, arrancou a orelha de Malco. Se Jesus dissesse que era Judas o traidor, Pedro arrancava a cabeça. Arrancava a cabeça. Agora, olhe para cá e prepare para dar glória. Olhe para cá e prepare para dar glória. Quando Jesus deu o bocado molhado na mão de Judas, discretamente, o texto está lá, versículo 27. O texto diz: e entrou nele Satanás. Quem foi que entrou nele? Satanás. Agora, eu não vou deixar essa passar. Eu preciso abrir um parêntese para dizer para alguém: por que o diabo falou na boca de Pedro e entrou na vida de Judas e não de nenhum outro? Por que não em Tomé, que só acreditou vendo? Por que não Natanael, que duvidou que ele era o Messias? Por que não Tiago, André, João? Por que o diabo fala na boca de Pedro e entra na vida de Judas? Tem uma resposta. Qual, pastor? Porque ambos traíram. Pastor, Pedro traiu. A forma como é diferente, mas que ambos traíram. Porque enquanto um vende, o outro nega. E Jesus condenou tanto a traição, como também Jesus condenou a negação. Então pega a palavra. Pastor, então por que o diabo fala na boca de Pedro e entra na vida de Jesus? Não sei se vai dar para dar glória, mas lá vai. Porque toda pessoa que tem caráter, pessoa não, estou falando para obreiro. Todo obreiro que tem caráter tendencioso a ser traidor, tem portas de legalidades abertas para demônios. Todo Judas, todo Pedro tem porta de legalidade aberta para demônios. Só que eu gosto de Jesus. Pregador, por quê? Porque na mesa tem dois tipos. Primeiro, os discípulos. E quem são os discípulos? É os que estão comendo e bebendo, mas não percebeu que quem chegou na mesa foi o diabo. Porque tem gente que come e bebe, resenha, ri e ainda não percebeu. Quem está na mesa é o diabo. O outro, Jesus. Quando o diabo entrou, Jesus não deixou para depois. Jesus olhou para Satanás e disse: o que tu tem que fazer, faça agora. E o texto diz assim: e depressa. Jesus está dizendo: sai dessa mesa, vai fazer o que você veio. Por quê? Porque em mesa que Jesus está, diabo não pode ficar nela. Em mesa que Jesus se assenta, demônio não fica sentado nela. Eu tenho uma palavra para os homens de Deus aqui esta tarde, e a palavra é essa: antes de chamar qualquer um para a tua mesa, chama Jesus. Antes de chamar amigo, antes de chamar colega, antes de chamar sócio, antes de chamar parente, antes de chamar qualquer um, chama Jesus primeiro. Porque em mesa que Jesus se assenta, diabo não fica, diabo não fica, diabo não fica, diabo não fica nela. Ela suída rai. Emanaga surianda suída rai.
Aleluia. Ei, obreiro, não se assuste quando alguns começar a sair daquele lugar. É Deus começando a dizer: vou tirar. Toda aliança de demônio vai ter que sair. Toda aliança de Satanás vai ter que sair. Prefira ficar com 300, mas que tem Espírito de Deus, do que ficar com uma multidão de gente que tem aliança com o diabo. Deixa embora. Deixa sair. Deixa sair. Existe uma chama que queima dentro de você. Você está entendendo? Por que vem 11 mil demônios? Tem que cair 1000 de um lado, 10 mil do outro, e tu não é atingido, porque tem uma chama. Está entendendo? Por que o diabo faz? Vem enfermidade, vem depressão, vem traição, vem um levante, mas você permanece de pé. O fogo pega, mas não te destrói. Há uma chama. Olhe para um obreiro que está perto de você, interaja com alguém, diga: resista. Diga para ele, diga para ela, diga: resista, 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 resista. Olhe para mim, eu tomo meu assento agora. Quando Moisés viu, está pegando fogo, mas não se destrói, Moisés foi chegar para perto. Quando Deus viu o movimento de Moisés, Deus disse: tira as sandálias de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu tomo meu assento. Nós já ouvimos muitas coisas a respeito disso aqui. Você já está cansado de saber. Também não vim aqui como descobridor da pólvora, mas eu vim dizer para alguém: apesar de muitas teorias do porquê Deus mandou Moisés tirar a sandália, a mais corriqueira era o costume antigo que havia no Egito e entre outros lugares, onde quando você se entrava em um lugar sagrado, se tirava as sandálias. Só que isso não entra na minha mente, mas eu sou um pouco curioso. Eu falei assim: mas só isso? Aí alguém: não, porque tem um emblema do Deus do Egito na sandália. Tá. Se Deus não quisesse nada do Egito, então Deus não ia pedir no deserto a oferta que o povo trouxe do Egito. Então o problema de Deus não é a sandália em si, o couro, o emblema, ou Deus também não ia se limitar a um costume do Egito. Não. Eu estava lendo um texto, e quando eu li esse texto, sabe como é que mente de pregador voa, né? Eu lendo um texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pastor, que texto é esse? Eu quero ler com vocês, só para não dizer que é coisa da cabeça de pregador pentecostal. Está lá em Ruth capítulo de número 4. Eu vou ler e eu tomo meu assento. Ruth capítulo de número 4. Olha que texto interessante. Eu só vou ler para você não dizer que é coisa da minha cabeça. Lucas capítulo 4, versículo de número 7. Olha o que está escrito. Ruth capítulo 4, versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo, muito tempo, esse costume em Israel. Que costume? Quanto à remissão e à permuta, ou remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E ele descalçou o sapato. Só para você entender o contexto, Boaz quer casar com Ruth, mas para Boaz casar com Ruth, ele pede o primo para comprar as terras que eram de Noemi. O primo comprando as terras de Noemi, Boaz comprava as terras do primo e assim assumia a mão de Ruth. Só que naquela época não era igual hoje. Hoje, quando você vai comprar um imóvel, quando você vai comprar qualquer coisa, o que nós fazemos? Você vai no cartório, abre firma, reconhece, autentica. Tem todo um protocolo, tem todo um processo para se confirmar um negócio. E que confirmação é essa? Hoje, quando você vai diante de um cartório, você está assumindo um compromisso diante da lei e você está assumindo um compromisso diante dos homens. Hoje é assim. Mas olha o que o texto diz:
Naquela época havia um costume. Que costume é esse? 10 anciões iam para a porta da cidade. Quem está comprando, para assumir o compromisso que vai pagar, que vai ser fiel ao compromisso assumido, ele tira o sapato, ele descalça o sapato e entrega para quem está vendendo. Quem está vendendo pega o sapato de quem está comprando. Isso era um testemunho. Quando eu li isso, o Espírito Santo gritou no meu coração. Quando Deus disse: não chega, tira a sandália dos pés, Deus disse: Moisés, eu só te dou acesso ao que é sagrado se primeiro você assumir compromisso com aquele que é santo. Tira a sandália. Tira a sandália. Lá vai. Estamos em uma geração onde pessoas querem acessar o sagrado, usufruir do sagrado, simpatizantes do sagrado. Tem pessoas querendo caminhar no sagrado sem ter compromisso com aquele que é santo. Tem gente que quer cantar aqui, mas quer pecar lá fora. Tem gente que quer cantar aqui, quer adorar aqui, levanta até a mão, faz para cá, faz para lá, mas não quer largar a vida que tem, não quer largar as paixões do mundo, não quer. Hoje, nessa era digital, então, o que tu vê de artista global, o que tu vê de gente na mídia que quer usufruir do sagrado sem ter compromisso com aquilo que é santo. Aí vem Deus e diz: Moisés, quer acessar o sagrado, primeiro tem que assumir compromisso. Tira a sandália, tira a sandália, tira a sandália. E só para encerrar o assunto, só para tu não dizer isso aí é coisa da cabeça, não, eu vou para a Bíblia. 40 anos depois, quantos anos? Quantos anos? Lá vem Josué subindo aos pés de Jericó. Quando Josué viu Jericó, levantou diante dele o anjo do Senhor. Quando o anjo se levanta, o anjo está com a espada desembainhada. Josué mete a mão na espada e diz: és tu um do nosso ou é contra nós? Ele disse: nenhum nem outro, eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Meu Deus do céu, lá vai. Quando ele disse: eu sou o capitão do exército, ele disse: é Deus. Ele se prostrou. Quando ele se prostrou, ele disse: prostra não. Primeiro, tira o sapato do pé, porque a terra que tu pisa é terra santa. Eu devolvo o microfone. Josué, eu só vou te dar o sucesso ministerial que eu dei a Moisés. Eu só vou te entregar o legado que é de Moisés. Eu só vou te fazer herdar a terra que eu jurei aos teus pais, se primeiro você assumir comigo o mesmo compromisso que Moisés assumiu no Horebe. Tira a sandália, tira a sandália, tira a sandália. Eu encerro a minha participação nesta manhã dizendo: o clamor desta última hora, o clamor da igreja brasileira, o clamor das nossas Assembleias de Deus é essa. Qual pregador? Deus não quer gente que quer caminhar no sagrado sem compromisso. O clamor para nossa geração é: tira a sandália, assuma um compromisso com aquele que é santo, e ele vai se responsabilizar de cuidar de você. Que Deus os abençoe. Glória. Vai encerrar ele. Eu vou orar. Glória a Deus. Os irmãos agradecem a Deus por tudo que nós ouvimos nessa manhã. Diga amém. Que maravilha, que gostoso é estar na presença de Deus. Mas à tarde continua, às 14 horas oração, das 14 às 14h30 estaremos aqui novamente. Amém, irmãos? Eu retorno ao nosso pastor toda a responsabilidade do nosso trabalho. Queridos, nós vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por esta manhã tão abençoada, por todas as palavras que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Graças a Deus. E o banquete continua. Nós vamos ao almoço.
14 horas estaremos aqui para oração, a seguir até às 16h30 e à noite teremos um grande culto, se Deus quiser. Querido Jesus, meu Salvador, eu te agradeço, meu Pai, por esta manhã feliz, pela tua palavra que foi abundante para o nosso coração. Oh, querido Pai, que o nosso coração seja verdadeiramente o armazém para guardar tudo quanto o Espírito Santo falou ao nosso coração. Agora, querido Pai, eu peço a tua bênção para os teus filhos que nos ensinaram esta manhã e abençoa cada um de nós que aqui está. Rogamos ao Senhor, iremos para o almoço, mas logo mais estaremos de volta. Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o almoço.